Olá, alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas de frações, agora na página 139, comparando frações. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é esta aqui. Pensa e responda. Questão número 1. Todas as pizzas são de mesmo tamanho e forma, repartidas em 5 partes iguais. Represente com frações as partes que ainda restam em cada pizza. Letra B. Observando as pizzas, ordene as frações da menor para a maior. Número 2. Em cada figura a seguir, a metade do disco está pintada. Usando os sinais de maior que, menor que ou igual, compare as frações indicadas. Então, hora de dar aquele pausa no vídeo e fazer esta atividade. E aí, conseguiu fazer? Vamos responder então, vou ajudar vocês a responder. Vou levar elas lá para o quadro, levar essa primeira, e vamos pensar comigo. Aqui, vamos lá. Então, primeira pergunta que o livro traz para vocês é: todas as pizzas estão repartidas de formas iguais. Letra A. Represente com frações cada parte que ainda restam na pizza. Então, aqui resta quanto? Na primeira, resta 1 de 5 partes. Na segunda, resta 2 de 5 partes. A terceira, resta 3 de 5 partes. Na quarta, resta 4 de 5 partes. E aqui, resta 5 de 5 partes. Observe as pizzas e ordenem as frações da menor para a maior, né? Quem é a parte menor? Essa aqui, ó. 1. Notem primeiro, vamos já começar a entender. Notem que todos os denominadores são iguais, todos são 5. Então, 1 é menor que 2. Né? 2 é menor que 3. 3 é menor que 4. E 4 é menor que 5. Né? Então, na ordem de menor para maior, as pizzas ficariam assim. Né? Ficariam assim. O número 2, perceba que cada figura a seguir está pintada a metade. Então, aqui eu tenho do círculo 1/2, aqui eu tenho 2/4, aqui eu tenho 3/6, aqui eu tenho 4/8 e aqui eu tenho 5/10. Usando o símbolo menor que, maior que, menor que, igual, comparando as frações. Nota então que 1/2, deixa eu trocar a cor aqui, é igual a 2/4. Não é? Olha lá. 1/2 não é igual a 2/4? Não está metade pintada? Que é igual a 3/6, que é igual a 4/8, que é igual a 5/10. Então, todas essas frações aqui são iguais, representam a mesma quantidade, ó, metade do círculo, metade do círculo, metade do círculo, metade do círculo, metade do círculo. Por que disso, então? Continuando o nosso livro lá. Observe os 5 discos do mesmo tamanho, eles estão divididos em partes iguais. Então, aqui tem 1/2 do círculo. E aqui a outra metade, 1/2. Cada parte dessas, o círculo foi dividido em 3 partes. O círculo foi dividido em 3 partes e cada partezinha representa 1/3. Aqui o círculo foi dividido em 4 partes, cada partezinha representa 1/4. Aqui o círculo foi dividido em 6 partes, cada partezinha representa 1/6.
Aqui o círculo foi dividido em 8 partes. Cada partezinha representa 1/8. O que o livro nos traz? O que o livro nos traz? São necessárias, então, 2 partes do disco C para cobrir exatamente uma parte do disco A. Realmente, olha lá. São necessárias aqui 2 partes desse disco, ó. 2 partes desse disco para se ter uma parte do disco A, né? Então, preciso de 1/4 mais 1/4 para ter 1/2. Para ter 1/2, né? É isso que o livro está nos falando lá embaixo, que precisa de 1/4 mais 1/4 para ter 1/2. Uma parte do disco D não é suficiente para cobrir uma parte do disco B. Ó, uma parte do disco D, pegar um pedacinho do D aqui, não é suficiente para cobrir uma parte do disco B. Ó, então, uma parte do D não consigo cobrir aqui, tá? Porque uma parte do D, mais ou menos isso aqui, eu não consigo cobrir totalmente o disco B. Então, é menor. Então, 1/6, ó lá, vamos de novo aqui, ó. Prestar atenção agora. 1/6 é menor que 1/3. O que vocês estão notando aqui? Olha que o numerador é igual. Quer dizer que o denominador 6 é maior que 3, tá? Mas 6 é menor em fração, né? Aqui embaixo a gente faz o contrário. Esse 6 pedaços é menor que 3. Eu dividi aqui 6 pedacinhos e aqui eu tenho 3 pedaços. Então, 6 é menor, a divisão menor do que 3. Ah, isso para que vocês entenderem fração vai ficar bem fácil daqui a pouco. Quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária que representa. Então, por exemplo, notem que a fração tudo em cima é 1, quando tudo em cima é um único número. Quanto menor é aqui, quanto maior é o número, então 3 é maior, menor é a fração. Então 1/2 é maior que 1/3, é maior que 1/4, que é maior que 1/6, que é maior que 1/8. Tá? Ou, ao contrário, ó, notem o contrário. Então isso aqui é fácil de até entender, vocês vão inverter bastante esse símbolo aqui, ó. A parte do disco C cobre uma parte do disco E, então lá, os dois de cima são 1, beleza, os dois de cima são 1. Quem é o maior? O 8 ou 4? O 8 é maior, só que na fração 1/8 é menor que 1/4, né? 1/8 é menor que 1/4. Quer ver lá no disco? Ó, vamos ver lá no disco. Se eu pegar uma parte do 1/8, que é isso aqui, ó, uma parte do 1/8, ele não cobre todo 1/4, ó lá. Ele não cobre 1/4. Olha aqui, ó. Se eu pegar toda a parte, ó, 1/8 é isso aqui. 1/8 é isso aqui. E 1/4 é isso aqui, ó. 1/4 é bem maior que 1/8. 1/8 estaria aqui assim, né? Isso aqui é 1/8 disso aqui, ó, desse 1/4. Tá? Então, por isso que 1/8 é menor que 1/4. 1/8 é menor que 1/4. Quanto menor é a parte, maior é o denominador da fração. Então, ao contrário, ó, 1/8 é menor que 1/6, que é menor que 1/4, que é menor que 1/3, que é menor que 1/2. Ah, essas são as comparações. Agora, comparando duas frações de mesmo denominador, a menor é aquela que apresenta o numerador menor. Então, agora o contrário. Quando aqui embaixo é tudo igual, ó. Tudo é igual. Tudo é igual. Em cima era diferente. Em si, o numerador era igual e os denominadores eram diferentes. Agora o contrário. Os denominadores são iguais e em cima são diferentes. E aí sim, aí o número aqui manda, ó. 1 é menor que 2, que é menor que 3, que é menor que 4, que é menor que 5. Aí sim, a numeração de cima
vai na ordem crescente, tá? Vai na ordem crescente. E aí depois vem uma aventura na mata, né? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem aí essa explicação. Então, qual é a dica, pessoal? Qual é a dica? Vamos fazer algumas dicas aqui, ó. Quero saber quem é menor, se é 1/4 ou se 1/6. Quem é menor? Se os números estão embaixo, igual, aqui em cima é igual, o número menor é sempre o número maior. Então, aqui, ó. 1/4 é maior que 1/6. Tá? Se ao contrário agora, eu tenho 4/6 e eu tenho 6/6. Quem é o maior? O maior é o número de cima. Se aqui embaixo é igual, então fica aqui, ó. 4/6 é menor que 6/6. Tá? Então, cuidado só com isso. Acho que com essa dica aí, dá para se trabalhar legal, né? Dá para tentar entender como analisar essas frações, né? Quem é maior, quem é menor. Então, vou liberando as atividades 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 para vocês fazerem, tá? Copia toda ela no caderno, não precisa dos desenhos. Não precisa dos desenhos, né? Copia toda ela no caderno e responda exatamente o que está aqui. 1, 2, 3, 4. Tá bem, pessoal? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.